Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência, com o governador Tião Viana e com o povo do Acre, por Vossa Excelência ter completado 10 anos, né? Quantos anos na prefeitura? 20 anos começamos o trabalho e agora completamos 10 agora vai ficar mais 12 anos, com 4 meses, são 16 anos. São 16 anos de uma gestão primorosa iniciada por Vossa Excelência, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência fez escola, fez uma gestão realmente avançada, revolucionária para a época, bastante novo, e ainda Vossa Excelência é bastante novo, e deu lições a todo o Brasil de como deve se governar, com modernidade, com eficiência, com economia e, acima de tudo, pensando no futuro. O Estado do Acre deve muito a Vossa Excelência e a história haverá de registrar os grandes benefícios, não só do ponto de vista econômico, social, como também das mudanças políticas empreendidas naquele Estado. Parabéns, Vossa Excelência. E o PSB de Vossa Excelência sempre esteve presente em todo esse processo de mudança e transformação. É coautor. Lá é um trabalho conjunto. Agradeço a Vossa Excelência e o PSB também está de parabéns. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em meio ao noticiário e às especulações sobre a renúncia do Papa Bento XVI, teve início no último dia 13 uma das mais tradicionais e louváveis iniciativas da Igreja Católica no campo de suas relações com a sociedade, a campanha da fraternidade. A deste ano traz como tema fraternidade e juventude, extremamente oportuno num país cujos desequilíbrios econômicos, morais e sociais afetam mais que a qualquer outro segmento o jovem. É ele a vítima maior do desconforto e do desconcerto do mundo. No Brasil, entre os 50 mil que morrem anualmente por assassinato, os dados são do Ministério da Justiça, a maioria absoluta é de jovens entre 16 e 25 anos, uma tragédia que está a reclamar a ação mais efetiva da sociedade e do Estado. Não há dúvida de que esses números indicam a imensa carência de educação e perspectivas de nossa juventude. Em meio à perplexidade de quem apenas se inicia na longa jornada da vida, a falta de horizontes profissionais, materiais e espirituais acaba levando boa parte à perversão, às drogas e a um desfecho breve e trágico da existência. Mais que de meios econômicos, a juventude carece de valores, de perspectivas que não só a orientam, mas também lhe façam encontrar o sentido da vida. Nem só de pão vive o homem, diz o Evangelho de Jesus Cristo. É preciso cuidar também do pão do Espírito. A carência de espiritualidade é a mais grave de todas, porque afeta verticalmente jovens de todas as condições sociais. Nesse sentido, mesmo os agnósticos admitem o papel fecundo e essencial das particularmente as cristãs, sob cuja égide nosso país se formou e se estruturou. A campanha da fraternidade deste ano reveste-se de sentido especial. Celebra os 50 anos dessa iniciativa e soma-se a outro empreendimento da Igreja Romana de proporções gigantescas, a se realizar entre 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude. Trata-se de evento que mobiliza milhares e milhares de jovens no mundo inteiro. Para o encontro deste ano, prevê-se a participação de 2 milhões de pessoas, o dobro do que se cogita para a Copa do Mundo de 2014. E ainda o Brasil terá o privilégio de ser, talvez, palco da primeira viagem do novo Papa, a ser escolhido nas próximas semanas, o que dará a esse encontro da juventude um caráter todo especial. Será um encontro com 2 papas, nas palavras do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, já que um dia, diz ele, estará em oração e o outro presidirá as celebrações. Mas voltemos à campanha da fraternidade. Ao definir o seu tema, a Igreja busca desdobrá-lo
em todos os campos da vida social em que se faz presente. No caso dos jovens, são múltiplos. No Brasil, temos ainda um quadro social lamentável, e é nas camadas mais carentes que se impõe uma ação mais efetiva. Aos jovens dos meios urbano e rural, com problemáticas diferenciadas, os da classe média e os necessitados. Há muito o que fazer, e nesse sentido eu faço minhas as indagações do secretário-geral da CNBB, Dr. Leonardo Steiner. Pergunta a ele, abro aspas, por que tantos assassinatos? Por que tanta violência contra os jovens? Por que a maioria da população carcerária é jovem? Por que a maioria dos jovens assassinados e encarcerados é afrodescendente? O que realizamos a favor dos jovens das comunidades originais, como indígenas e quilombolas? Qual a nossa contribuição pessoal, comunitária, social, governamental, eclesial, no enfrentamento dessa realidade? O que estamos fazendo? Quais as nossas iniciativas para dar horizonte, sentido de vida, dignidade aos jovens? O que oferecemos aos nossos filhos e filhas em casa, nas escolas, na universidade? Vale lembrar que apenas informações não planificam uma vida. São as relações maduras e livres, critérios e valores perenes que iluminam a vida de toda pessoa, por isso também dos jovens, fecho aspas. Como se vê, a campanha da fraternidade está longe de ser apenas uma iniciativa de caráter religioso. Tem alcance social bem mais amplo, ao qual se deve aliar toda a sociedade civil organizada, dando sua contribuição à luta que afinal é de todos, pois os efeitos da omissão atingem a todos, e de maneira devastadora. Lembro que ao tempo da ditadura militar, as campanhas da fraternidade mobilizavam todos os setores da sociedade empenhados em restabelecer a democracia. Tiveram, nesse sentido, papel muito importante na derrubada do autoritarismo, pela conscientização gradual que trouxeram ao nosso país. A temática social que passou a constar de maneira mais efetiva da ação pastoral da Igreja após o Concílio Vaticano II estava sempre presente, dando ensejo a críticas ao modelo econômico concentrador e perverso que dificultava ou mesmo impedia a distribuição de renda e a erradicação da pobreza. Hoje, em plena democracia, em que todos os temas são discutidos abertamente pela sociedade, não basta falar. É preciso agir, encontrar meios de dar concretude aos ideais que já são do conhecimento de todos, mas que carecem de realização. O jovem está farto de promessas. O próprio termo fraternidade sugere que é necessário algo mais que o atendimento das carências materiais. Elas são fundamentais, mas não bastam. Para que se chegue à fraternidade, é preciso que se dê conteúdo moral e espiritual à ação educativa. É preciso infundir ao jovem confiança nas classes governantes. O descrédito a que chegou a atividade política nos convoca a retomar o processo de reformas, e elas não são apenas institucionais. É preciso reformar mentalidades, compreender que a ação política é mais que uma função pública, deve também ser um sacerdócio a serviço do bem comum. Nesses termos, o Partido Socialista Brasileiro conclama esta casa a associar-se ao esforço da Igreja Católica nesta campanha da fraternidade, dando sua contribuição efetiva. Precisamos retomar a reforma político-eleitoral, de modo a mostrar que também nós estamos desafiados a restabelecer, e não apenas aos jovens, mas ao país como um todo, a confiança na sua vida pública. A cada eleição decresce a confiança da sociedade, do jovem em especial, no nosso sistema eleitoral, no financiamento espúrio das campanhas. Os escândalos financeiros decorrentes do financiamento empresarial e do uso do Caixa 2 têm causado mais danos à nossa democracia que qualquer outra coisa. É preciso estabelecer o financiamento público das campanhas, com transparência e equidade, de modo que, ao final, não prevaleça o poder econômico e, sim, a vontade soberana do povo. É preciso
que tenhamos condições de mostrar ao Congresso Nacional que esse número de partidos é impensável numa democracia. Esse número exagerado de partidos só vai cada vez mais contribuir para a fragilidade do nosso processo democrático. E também uma articulação frágil do poder executivo com o poder legislativo. Fraternidade pressupõe credibilidade, premissa sem a qual nada se faz. O jovem, perdoe o clichê, é o nosso futuro. O país que dele se descuida condena-se ao suicídio moral e político como nação. O Brasil é um país de jovens e esse é um potencial, um patrimônio que não nos pode sair pela culatra. Não há prioridade maior que atendê-lo, fazendo sentir-se integrado à vida nacional, ciente do papel que nela exerce como elo de uma continuidade histórica de construção coletiva. Por todos esses motivos, o PSB saúda e se associa a esta iniciativa da CNBB e desde já se compromete a dela fazer parte, sabendo-a, como já disse, bem mais que uma ação religiosa, uma ação em favor do ser humano. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.